Continuando, estamos falando sobre flacidez tissular e muscular da face. Terminamos o último slide com um número de recursos que são necessários para que realmente consigamos trabalhar tanto o tecido quanto o músculo. E vimos na aula passada que a quantidade de gordura ela também é importante para o contorno facial e para uma aparência de certa forma jovial do rosto quando não se perde tanto. Então a gente tem que se preocupar sim em relação aos recursos que nós estamos utilizando, se esses recursos não estão diminuindo a quantidade de gordura facial. Eu deixei essa aula bem mais curta, mas ela precisa ser falada. Aqui, não sei se vocês já viram na aula do professor Gessner, mas nós temos aqui os músculos da face. Nós precisamos saber esses músculos, principalmente os músculos mais superficiais, digamos assim. Então, eu vou citar aqui algum para vocês e depois em uma próxima imagem a gente tem o nome de alguns músculos dos principais. Então aqui a gente tem o músculo frontal, tá? Ou chamado occipito frontal ou occipital frontal, que é o músculo que vai fazer a elevação da sobrancelha e que quando a gente faz esse movimento, a gente percebe linhas de tensão no sentido horizontal, justamente por conta do sentido de contração muscular, certo? Aqui a gente vai ter o corrugador do supercílio, que é aqui, ó, a gente vai ter o corrugador do supercílio, onde eu vou fazer uma cara muito brava para quem não está assistindo nenhuma aula, ó. Viu? Viu a ruga? Então, corrugador do supercílio. Aqui a gente tem o temporal. Não vai fazer tanta coisa assim de expressão, mas está envolvido no ângulo da sobrancelha, sim, tá? Aqui nós temos de forma circular o músculo orbicular do olho. Orbicular do olho. Aqui nós vamos ter o músculo, aqui a gente tem o prócero, tá? A gente tem o músculo prócero e o músculo nasal, tá? Prócero e nasal. Não vou marcar eles não, porque eles não têm uma ação tão maravilhosa pra gente. Aqui eu tenho os músculos zigomático maior e menor, tá? Então aqui eu tenho os músculos zigomáticos. Zigomático. E logo após a gente tem bem ao lado aqui da boca, bem perto do ângulo da boca aqui, a gente tem o risório. Ó, frontal, corrugador do supercílio, temporal aqui, orbicular do olho, zigomático, vai fazer nosso sorriso, ó, zigomático. E agora o risório. O risório é aquela risada do canto do boca, assim, ó. Aquela coisa, nossa, tem mais matéria da Nayara. Ó, que bom, tá? Risório. Aqui a gente tem o músculo orbicular da boca.
E aqui a gente vai ter uns músculos mais específicos, que é elevador do ângulo da boca, depressor do ângulo da boca, mentual. Esse músculo aqui a gente tem o platismo aqui no pescoço, o esternocleidomastóide, mas eu não vou entrar em mérito porque senão vocês vão ficar assim enlouquecidas. Mas o que eu precisava saber, que vocês precisavam saber, é que cada região tem uma quantidade de músculos importantes que a gente, quando trabalha a pele e determinados tipos de corrente, você também trabalha esses músculos. Aqui eu coloquei para vocês isso. Eu coloquei ótimo, né? Tem essa imagem aí que tem um esquema um pouco estranho, mas tem os nomes dos músculos aí para vocês, tá? Então, aqui tem esquemático menor, maior, risório, orbicular da boca, o mentual, tá? Então, a gente pensa assim, que tem a gordura e tem a pele. A pele, a gente conversou sobre essa rigidez do colágeno já. Nós já conversamos que a elastina, ela vai perder a sua propriedade, que é a elastina é o principal componente das fibras elásticas, e que esse processo de degradação e de rigidez do colágeno, ele pode ser natural, mas também pode ser estimulado pelos hábitos de vida que a gente já falou, sol, cigarro, álcool, enfim, radicais livres e ou fatores genéticos. Tem um livro que está disponível para vocês na biblioteca, na qual ele sugere um protocolo para prevenção de flacidez dérmica. Então, além de eu saber que a minha genética já não é tão boa, que tal eu agir para que esse envelhecimento realmente seja postergado? Então, aqui é uma sugestão de prevenção de flacidez, onde eu vou fazer uma esfoliação da área a ser tratada. Isso a pele já é higienizada, tá? É uma esfoliação. Vou fazer a aplicação de microcorrentes. Aqui na microcorrente, eu vou anotar aqui para vocês um jeito de usar microcorrentes, tá? Vocês vão usar 1 Hz de frequência. Frequência de 1 Hz. O tempo, vocês vão fazer 20 minutos. E vocês vão usar a intensidade ou dose, intensidade ou dose é um E, tá, gente? É um E. Ou dose de 200 microamperes, tá? Então, essa microcorrente vai ser 1 Hz de frequência, 20 minutos, uma dose de 200 microamperes. Nara, essa microcorrente a gente vai fazer com gel, com o quê? Pode ser com gel com princípio ativo, mas no caso é difícil de achar um gel com princípio ativo facial. Pode ser um gel neutro, pode ser um sérum antioxidante, um sérum clareador, se essa pessoa tiver mancha, um sérum regenerador. Porque esse produto tem que ser à base de água, tá? Para a corrente ser passada, e a pele tem que estar bem úmida.
Como é que a gente vai fazer esse movimento? Vocês vão fazer movimento ou de forma, um fica firme e você vai trabalhando o outro, por exemplo, um eletrodo fixo, você vai encontrando um com o outro, tá? Ou você pode deixar ele parado, ou você pode fazer movimentos em S, tá? Ou você pode simplesmente seguir aqui o sentido das fibras musculares como se fosse um efeito lifting, onde você vai deixar essa caneta parada e essa caneta aqui ela vai fazendo o trajeto muscular, tá? É comprovado também, não só do aumento de ATP com a microcorrentes, mas síntese de colágeno, tá? Então, excelente. Depois da microcorrentes, ela ainda te fala para você ionizar os princípios ativos regeneradores. Então, isso você usou já na microcorrente, tá? Então, vamos aqui, ionizar. Que princípios ativos que eu posso usar regeneradores? Eu posso usar ácido hialurônico? Posso usar vitamina C? Posso, tá? Ok. Ionizar, lembrar que é na corrente galvânica, no mesmo polo que você, na mesma carga do produto, tem que ser igual para repelir. E o tempo, uns 10 minutos de corrente galvânica, tá? Uns 10 minutos. Ok. Finalizou, ou se você fez com gel, retira, aplica o protetor solar. Se você fez com produto, deixa os produtos secar e aplica o protetor solar. Por que esse protocolo ele pode ajudar? Porque a esfoliação começa com a diminuição da resistência da pele, tanto para passagem de corrente quanto a permeabilidade do seu ativo. A microcorrente ela vai acelerar o ATP, que é o que? A energia celular em 300, 500%. Além disso, tem comprovação da síntese de colágeno e elastina. Vai estimular a formação da produção de fibroblastos, que vai estimular colágeno e elastina. Vai alinhar essas fibras de colágeno já existentes, síntese também de proteína e síntese de aminoácidos, que os aminoácidos são os formadores do conteúdo dérmico, né? Fibras reticulares, elásticas. Então, esse é o que comprova o porquê de você usar esse protocolo para prevenção. E para a home care, o que eu passo para essa cliente? Eu falo para ela, olha, você vai, todos os dias você vai higienizar a pele e vai comprar um hidratante que tem um princípio ativo interessante para você. Por exemplo, com flavonoides, com DMAI, tá? Então, você vai, principalmente à noite, porque na cronobiologia, à noite é o horário de melhor permeação desses cosméticos. Depois que eu apliquei esse protetor solar, se for de dia, né, gente? Se for à noite, não precisa, no caso, para dormir. E aí, isso vai ser todos os dias, tá? Em relação a... Eu fiquei devendo uma coisa para a Ludmilla. Eu fiquei devendo para a Ludmilla em questão à composição das emoções, em relação a água, óleo e água, né? E que me lembrou aí por conta dessa aplicação do protetor solar. Então, Ludmilla, normalmente a barra O, eu estou falando de uma emoção, tá? Que quando você vai fazer, quando você vai observar, o que está por último é o que está composto na fase externa. Por exemplo, o A barra O, você está falando que você tem um produto que tem mais óleo do que água, e esse produto seria indicado para uma pele mais normal, mais seca, muito encontrada em soluções bem emolientes, como cremes de retirar a maquiagem, né, os demaquilantes,
cremes mesmo hidratantes, tá? E quando a gente tem o óleo em água, ou seja, O/A, eu tô falando que o componente externo é a água e esse componente, por exemplo, um gel creme, onde eu tenho um pouco mais de água e eu tenho um produto mais fino, mais fácil de ser permeado, digamos assim, indicado para peles normais e lipídicas, tá bom? Tem produtos que também que são mistos, tá? Mas aí a gente já deixa para uma próxima. Beijo, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho. O que eu quis mostrar para vocês é sair um pouco daquele negócio de envelhecimento extrínseco, intrínseco e falar realmente da flacidez tissular, que é o que a gente falou, que não é só a pele, né? Não é só colágeno, é a gordura também. Mostrei para vocês as regiões de gordura e também a questão dos músculos, que a gente não vai fazer uma atividade muscular sem saber aonde que a gente está trabalhando e saber o que que causa, né? Então a gente tem que pensar que quando eu estou fazendo uma ginástica facial, gente, essa ginástica ela tem que ser com, como é que fala, gente? Com resistência, tá? Porque quando eu tenho uma resistência, por exemplo, eu vou sorrir, o meu dedo está atrapalhando, eu vou ganhar massa muscular. Agora, se eu ficar fazendo várias vezes rapidamente, é mais fácil eu usar aquele movimento para perder aquela gordura que está ali, tá bom? Então, beijos, obrigada e até a próxima aula.